Pedro, Esther, Rebeca. Que bom que a gente está aqui mais um pouquinho. Irmão Jaison, irmã Patrícia, irmã Sinésia. Que bênção, vamos ver. Esperamos que sim. É nessa hora que eles estão chegando em casa. Tá? Não, porque eles começam a sair de trabalho às 7 horas, né? Manifestação também no centro, né? Eles vão pegar filho. Ia ter uma manifestação. Sim, está tendo lá. Era 6h30, mas deve estar indo. Está tendo lá. Eles saem às 7. Mas só que eles trabalham lá no meio. Dentro, né? Eles vêm pela... Trabalham lá na presidência. Pois é, mas eles vêm por dentro. Por dentro. Não passar pela beira-mar. Também deve estar tudo interditado. Eles passam na beira-mar. Mas hoje acho que não vai não. Vem pela gramada. Aí vem um amarelinho. Meu filho, André, Samira, Dona Letícia, todo mundo ali. A irmã Idamara, Sônia. Vamos ver quem mais, Rosalina, queridos. Sônia em São Paulo? A Sônia. Ah, tá irmã? Todo mundo aí, meus queridos. Não trabalha hoje? Estamos aqui na casa do irmão Jaison, a irmã Patrícia. Irmã Lúcia também. Aqui estão os amados irmãos. Olha, o irmão Jaison está ali. Ali estão as crianças queridas, a dona Esther, já adolescente, aí firme. A Rebeca ali no cantinho. O Pedro, o grande pulador da região aqui, assustador de gentes. A irmã Patrícia, ali estão a irmã Sinésia, a irmã Nancy, minha amada esposa, né, todo mundo. Abraço a todos, estão mandando aqui, ó. Abraço a todos vocês. Sinta-se abraçado, né? Corações, maravilha. Meus amados do Senhor, amados no Senhor, estamos aqui. Estou dando graças a Deus, porque domingo eu tive lá uma pressão meio alta, né? E aí tivemos aqui nesse PA. Mas também... Aí depois tinha que... O meu remédio, ele estava meio baixa a dose, né? Porque era bem perto do mínimo, aí subiu um pouquinho, aí ficou bom, aí melhorou. E agora estou pressurizado, né? Mas... incrível. Ainda bem que tem remédio, graças a Deus. Então estou dando graças ao Senhor por estarmos juntos, os irmãos que oraram. Irmão Cláudio também, Deus te abençoe, meu amado irmão Cláudio. A gente só soube ontem. Acontece aí. Mas aí também estamos mudando um pouco os ritmos. Né? Preciso ter uma mudança no escrever, no agir. Tem que caminhar, porque é muito tempo parado. Né? Então a gente trabalha muito com a mente, com pesquisa, mas aí tem que caminhar. Então agora nós estamos fazendo um projeto de caminhada. Começamos para valer. E damos graças ao Senhor, porque vai dando tempo de ajeitar, de fazer as coisas, né? Não precisa caminhar tanto tempo, né? Só por ali mesmo, meia hora, todo dia. Né? Irmão João, Deus te abençoe também, João. Estamos aqui na casa do irmão Jaison. Patrícia. Esther agora com 13, né, Esther? 13 anos. Rebeca com quanto? 6, que maravilha. O Pedro com 5. Que bênção, hein? Sim, maravilha. Eu lembro quando eu fiz 5 anos, eu também lembro. Irmãos amados, o Senhor nos abençoe, né? Nós estamos vivendo uma caminhada no Senhor. Nós estamos sendo conduzidos pelo Senhor, irmãos queridos. Irmãos amados, povo do Senhor, povo santo de Deus, olha, hoje o mundo está cheio de iniquidade. Muita iniquidade, muita iniquidade. Olha, irmãos, nós fomos chamados para dentro do ambiente de Cristo. Nós fomos trazidos para dentro da casa do Senhor. Somos nós a casa do Senhor. Nós somos guardados
num pacto eterno. Nós estamos celebrando, meus irmãos, irmã Rosilei, Deus te abençoe também. Estamos celebrando cada encontro nosso. Nós celebramos, né, essa maneira de Deus reunir a gente nele. Isso é chamado de primícias. No domingo a gente falou sobre as primícias, né? É uma palavra muito linda na Bíblia, muito preciosa na palavra do Senhor. Ela faz parte de uma das festas do santuário de Deus, uma das festas proféticas, e ela se refere a Cristo, mas também ela se refere a nós, mas também ela se refere ao Espírito Santo. Festa das primícias, no Novo Testamento, na língua grega, é chamada de Pentecostes. Festa de Pentecostes, né? Na língua hebraica é uma outra palavra, mas é a mesma coisa, né? Significa aquilo que está sendo feito por Deus. Camila Silva, Deus abençoe. Né? É, Camila? Maravilha, Camila. A turminha está aqui, ó, todo mundo aqui. Né? Então o Senhor nos tem reunido nele. Porque, irmãos, estejamos nós preparados nessa, vamos dizer assim, nesse ajuntamento solene. É uma coinonia solene em Cristo. Lembra quando o povo de Israel estava assim, povo hebreu, né? Estava escravo no Egito e se reuniu na última noite para sair apressadamente. Sair à pressa. O sangue do cordeiro foi colocado na porta. As ervas amargas eram comidas na noite. O pão sem fermento era comido na noite, porque eles iam sair no outro dia à pressa. Nós somos chamados por Deus a celebrar essa saída daqui do mundo à pressa, apressadamente. Nós estamos na última noite da história de Deus na Terra. Nós estamos vivendo a última noite, o último dia. Diz a palavra do Senhor que a madrugada já está acabando e o sol já vem vindo, né? Então, bem-aventurado o povo de Deus que percebe pela palavra do Senhor essa dimensão da saída desse mundo. Nós estamos vivendo nessa noite, particularmente, uma união de quantidades absurdas de iniquidade. Aqui no mundo, claro, o mundo jaz no maligno, né? E o Brasil, ele está sob um poder satânico imenso. A quantidade de pessoas maquinando o mal nessa noite é muito grande, né? Então a gente tem uma tentativa absurda de gerar um poder contra o povo, contra a humanidade, contra Deus. É assim que está acontecendo, né? Há um poder maligno em expressão no Brasil, né? Eu mandei para os irmãos vários documentos, né, lembrando muito as ações bestiais que nós estamos sendo atingidos, né? A gente tem Apocalipse 13, afirmando das duas bestas. Não vamos nos esquecer do aviso do Senhor sobre as duas bestas terríveis que agem no mundo nesse último dia, nessa última noite. E hoje, agindo de uma tal maneira para tentar um tipo de defesa a um dos gerentes da besta que vive aqui no Brasil, que é o Lula, evidentemente é o Lula. Lula é um dos gerentes da besta, né? Então tudo começou nesse tempo mais moderno com Karl Marx. Quando alguém olhar para o Karl Marx, ele deveria perguntar assim: isso é política? Isso aí é política? Né? Quando alguém olhar para o Darwin, alguém devia perguntar assim: isso daí é ciência? Né? Isso daí é ciência?
Se fosse olhar Esther do ponto de vista do Darwin, ela não teria 13 anos. Ela teria 3 milhões de anos. Porque, de acordo com Darwin, a complexidade gera o tempo. Né? Então, se uma coisa é tão complexa, ele tem que ter muitos milhões de anos para trás para poder chegar do jeito que a Esther chegou. Né? O Pedro. Como que o Pedro tem 5 anos? Não tem. É complexo demais um ser humano. Então ele tem pelo menos 5 milhões de anos. Né? 5 milhões. Então, assim, nós temos aí por aí também 50 milhões de anos. Cada um de nós, assim. Né? Então não pode. Então o Darwin, a gente tem que perguntar quando houve um Darwin, se isto é ciência. Quando a gente ouve um Freud, a gente tem que perguntar, isso aí é estudo do ser humano? Né? Alguém que diz que não é possível alcançar as profundidades do ser humano? Não é possível, ele mesmo confessa, porque ele não acredita em certas dimensões que o ser humano tem. Né? Então, isso é ciência. Isso é estudo do ser humano, isso é política. Né? Quando você tem um homem, né, eu estava compartilhando com os irmãos hoje, né, quando Pilatos pergunta para Jesus, o que é a verdade? Quando um político está nesse ponto, né? Aí você tem João Batista dizendo para os soldados que eles deveriam ser honestos e ter gratidão pelo seu salário. Né? É evidente que Deus está aprovando as Forças Armadas, é evidente que Ele está aprovando. Né? Na hora que os soldados vieram conversar com João Batista, e se Deus fosse contra as Forças Armadas, João Batista ia dizer assim, larga agora de ser soldado, porque está errado, não pode ter Forças Armadas. Não, ele falou assim, sejam dignos, sejam honestos e sejam gratos pelo salário de vocês. Né? Então é isso. Né? João Batista. Paulo, quando ele diz assim, que a autoridade é serva de Deus e usa a espada de forma legítima. Então é assim mesmo. Né? Então a gente tem expressões da iniquidade e da malignidade que tentam destruir toda a ordem de Deus. Ela trabalha ante Deus. Né? Chega a tal ponto que uma mulher do nosso governo, como é que é o nome dela? Carmen Lúcia. Ela diz assim, num pronunciamento, parecia um mantra, assim, parecia aquelas pessoas que trabalham com yoga. Calma. Ela fala assim, fiquem serenos. Fiquem serenos. O Lula não pode ser ofendido. Não pode ter privilégios. Ele não pode ter privilégios. Parece aqueles mantras hipnóticos, né? Ele não pode ter privilégios. Mas ele não pode ser ofendido. Não sintam nada. Não sintam nada. Que nem dizia o Ronald Golias antigamente, drome, aquela hipnose. Durmam, povo. Durmam. Não sintam nada. Imagina, irmãos. Já pensou se você fosse pedir para o mundo não sentir nada diante do nazismo? Nada, não sintam nada. Deixa o Hitler fazer o que ele quiser.
Não sintam nada. Se você vê ele matando aquela multidão nos fornos, não sintam nada. Deixa matar. O Lenin, discípulo do Karl Marx, o Stalin, discípulo do Karl Marx, quando mataram 50 milhões, claro, matou muito mais do que o Hitler. Né? A contabilidade chega a 100 milhões de pessoas. A mente da gente não consegue calcular o que significa isso. Né? Então, já pensou se a gente não fosse sentir nada? Sim, mas aí foi no mundo inteiro, não sei. No mundo inteiro. Até hoje, né? O comunismo. O comunismo, ele mata até hoje. O comunismo, ele saiu da União Soviética, foi parar em Cuba, formou a Bolívia, Venezuela, né? Formou as Farc, o MST, formou o PT. Então eu trouxe todos os documentos hoje, peguei aqueles documentos, né, que era Karl Marx um satanista. Aí peguei o documento do Karl Marx, aquele Manifesto Comunista. Era Karl Marx um satanista, vai mostrar os pactos de Karl Marx com Satanás, o diabo, né? Aí, Manifesto Comunista derivou dele, né? Aí tem o Foro de São Paulo, fundado por Lula e por mais vários, Chaves, que já está morto, os irmãos Castro, Castro e o Fidel e o outro, Raul, né? Mais o pessoal aí da Argentina, Kirchner, mais o velhinho lá do Uruguai, aquele do Fusca, né? Mujica, Então, formaram o Foro de São Paulo. Irmãos, o Foro de São Paulo tem um mapa todinho vermelho da América Latina inteira. O projeto de poder, de domínio violento sobre a América Latina para acabar com tudo e formar o grande movimento de esquerda da América Latina, como diz o Lula nas gravações. Né? Lá tem um documento chamado A Estrela na Janela. Só que agora, devido à aproximação das investigações sobre esses processos de crime contra a humanidade, que começa a se aproximar do Lula, crime contra a humanidade, né? Crime contra a pátria, lesa pátria, lesa humanidade, começa a se aproximar. Esse documento estava no site do Foro de São Paulo, formado por Lula em 1990 no Hotel Danúbio. História aí, só história. Eles acabaram de deletar o site do Foro de São Paulo do ar. Tiraram do ar. Quem conseguiu pegar o documento, A Estrela na Janela, tem. Quem não tem, não pega mais. Deletaram. Você vai lá, procura o site, não entra, acabou o site. O site do PT ainda está no ar com o documento Caderno de Teses. Esses documentos todos foram colocados aí à disposição porque é a linha direta entre o diabo e o Lula. Né? Não tem condições. Não é uma questão... Isso é política? Isso não é política. Então, quando Jesus está chamando a atenção de Pilatos, quando João Batista está chamando a atenção dos soldados, quando Paulo está dizendo em Romanos sobre a função da força de um país militar, né? Quando essas coisas na Bíblia vão aparecer assim, você tem uma ordem de Deus, né? Essa ordem de Deus, ela não pode ser quebrada, mas vai ser quebrada pelas bestas híbridas. Aquela besta que age na área da religião, da espiritualidade, né? E aquela besta híbrida que age na área da política, economia e tudo mais, né? Então, no Brasil, quando a gente fala sobre o perigo das espiritualidades erradas, até que a turma não liga.
Porque tá mesmo assim, está uma palhaçada, né? Mas quando você começa a falar sobre a bestialidade usa o nome de política, então você vai ver que muita gente não gosta, até cristãos. Como que pode um cristão, ele tá ligado com um grupo que é satânico? Não tem condições, né? Não tem condições. Mas quando a palavra de Deus chama a atenção disso, Jesus fala sobre isso em Apocalipse 13, ele fala sobre isso, né? Ele fala isso. E há um versículo importante também, vamos ver se eu lembro agora, né? 1 Coríntios 9, deixa eu ver. Não sei se é 1 Coríntios 9. Eu coloquei hoje para os irmãos. Numa publicação. Deixa eu ver. Está publicado. Quando o Senhor diz assim. Deixa eu ver se é 1 Coríntios 9. Acho que não sei se é. O versículo é assim, temos que tomar muito cuidado com as articulações do Satanás, porque nós não lhe ignoramos os desígnios. Eu publiquei lá, depois eu esqueci de marcar. Não ignoramos os desígnios de Satanás. Se alguém lembrar aí, depois pode pesquisar e passar para a gente. Eu esqueci agora. Mas tem um texto lá na palavra, né, que fala assim, nós não ignoramos os desígnios do Satanás, né? Pois não lhe ignoramos os desígnios, quer dizer, nós não ignoramos o que ele anda fazendo, né? Não podemos ignorar. Então, isso tudo aí, né, irmãos, é paralelo, vamos dizer, caminha junto com a graça de Deus alcançando a humanidade. A graça de Deus alcançando cada um de nós. Jesus disse lá em João, vamos ver João capítulo 14, Jesus está dizendo em João 14, no meio de toda essa situação monstruosa ante Deus, em todas as áreas, né? Então assim, o mundo é assim mesmo. Então Jesus está dizendo aqui em João 14 o seguinte, no versículo 3, está vendo que ele começa dizendo assim, e quando eu for, João 14, 3. Né? Deixa eu ver aqui. A irmã Lúcia, obrigado, irmã Lúcia. 2 Coríntios 2:11. 2 Coríntios 2:11. É isso mesmo. Daqui a pouco a gente vai aqui em João, só para completar aqui. Por que todas essas coisas são faladas? Graça e paz, irmã Gemima. Irmã Ana também, Ana Oliveira. Estamos conversando numa noite tenebrosa, em que forças satânicas estão em ação no Brasil, tentando articular um jeito. Ou solta o Lula, ou acaba com o STF, ou acaba com o Brasil, e não tem mais nenhum tipo... Como que alguém pode julgar eles mesmos? Né? Eles mesmos. Porque a lei já está pronta. Segunda instância, prisão. Está pronta a lei. Não tem que ter... Nada desses movimentos tinha que estar acontecendo hoje. Porque simplesmente cumpra-se a lei. Né? Então, quando a ordem de Deus é ferida, no sentido da ordem de uma nação, né? O estabelecimento ordeiro de uma nação é ferido, Jesus tem que perguntar para Pilatos sobre a verdade. E o Pilatos nem sabe mais. Né? Nem sabe mais. Então, essas feridas na ordem de uma nação é obra satânica.
Sempre foi assim. Sempre foi. Né? Então a palavra de Deus fala muito sobre isso. Né? Para não ferir a ordem de Deus. Se ferir, claro que há um movimento de Satanás, né? Então da esquerda no mundo, para tornar as pessoas idiotas, pacíficas. Então usa o termo errado, né? Usa o termo pacifismo. Né? Então as pessoas se tornam covardes. E aqueles que têm algum tipo de percepção, eles se tornam covardes. São acovardados. Como o próprio Lula diz que o STF está acovardado. Ele mesmo falou isso. Né? Está acovardado. Então eles provocaram uma covardia por, evidentemente, ter essa situação toda aí, que nas profundidades desse caos eles sabem bem o porquê que estão acovardados, né? E nessa situação ninguém se levanta para nada. Então, obras malignas. Nós estamos vendo as obras bestiais. E onde que o povo de Deus deve estar? Então, aqui em 2 Coríntios 2:11, bem lembrado pela irmã Lúcia aí, tudo isso que é falado na palavra do Senhor é para que Satanás, estão vendo aqui? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Como que Satanás pode alcançar vantagem sobre o povo de Deus? Como? Quando o povo de Deus não sabe nada sobre as obras de Satanás. Não sabe nada. Né? Jesus falou mais sobre o perigo da condenação do que da salvação. Mas claro que ele falou da salvação. Claro que ele falou da salvação. Mas a palavra de Deus carrega tanto sobre o perigo da condenação, da malignidade, das heresias, dos erros, das obras malignas, né, das ações articuladas do diabo. Fala um monte. Né? Mas é evidente que os cristãos não sabem nada. Não têm noção. Caem fácil em imaginar que o Lula é um partido político. Né? Que o PT é um partido político. Ele está usando essa nomenclatura. É como igreja. Igreja, os crentes pensam que é bíblico. Pensam que é. Mas não é. Usa uma nomenclatura, já é o suficiente para enganar. Né? Então, nós somos avisados disso o tempo todo. E vai piorar. Né? Vai piorar. As ações malignas vão aumentar. O que o povo de Deus deve fazer? Então diz aqui, com calma para ler, versículo 11. Para que, tudo isso, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Né? Como é que Satanás age? Nós não ignoramos como é que ele age. Apocalipse 13 fala como que ele age assim detalhadamente. Né? Então a gente tem que ter no coração a noção da graça de Deus em Cristo, a percepção de que estamos lidando com um inimigo terrível, que age na área espiritual, enganando uma quantidade absurda de crentes, levando todo mundo a viver dentro de igrejas e que não é bíblico, é uma obra satânica, né? Como leva uma multidão a ficar enganado com sistemas políticos, achando que é política. Né? No meio disso, muitos crentes dizem assim, nem dizem. Eu me lembro muito bem quando eu estava vivendo em denominação, que eles diziam assim, pastor não se envolve em política. Pastor nem fala em política. Por isso que tem uma quantidade de crentes aí seguindo Satanás. Né? Imensa, quantidade imensa. Aquela quantidade, porque os pastores são ensinados a não abrir a boca quando se trata de política. Né? Porque, afinal de contas, tem um jargão no meio evangélico que diz assim, toda a autoridade vem de Deus. Até um Satanás tomando conta do país é uma autoridade vinda de Deus. É um absurdo. Né? Satanás é Satanás. Obra maligna é obra maligna. Só porque ele usa um nome, né?
vamos dizer, digno, não significa que aquilo lá é digno. Está errado, né? Então, João 14, Jesus está dizendo que ele vai para o céu. E quando eu for, eu quero ligar essa palavra aqui com o mesmo capítulo, no versículo 16. João 14, 3. E quando eu for, João 14, 3, junto com o 16. Depois a gente volta no 3 para ler ele inteiro. Mas é para não perder o foco do que está acontecendo no meio de tanta tribulação, no meio de tamanha quantidade de lutas. Jesus está dizendo assim: quando eu for, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, Jesus está dizendo que Ele vai enviar o Espírito Santo, né? O Espírito Santo será enviado pelo chamado de Jesus. Agora, isso daí é profetizado desde os tempos do Antigo Testamento que ia acontecer, né? Então a gente tem as 3 festas do santuário de Deus. Chegou o casal. Amém. Oi! Olá, meus queridos! Bem-vindos, irmã Daphne, irmão Darlan. Maravilha! Que bênção! Irmão Darlan. Aqui está um oi para vocês, ó, irmã Daphne, irmão Darlan, chegaram aí. O lugar nosso, né, no meio do povo do Senhor, é estarmos atentos. Então nós estamos agora em João 14. Né? Jesus está dizendo assim: eu rogaria ao Pai. Irmão, Jesus é a Páscoa. Todo mundo sabe isso, né? Jesus é a nossa Páscoa. Né? Hoje estava conversando com uma irmã que disse, muito assim, preocupada, porque ela também estava conversando com uma outra irmã, dona de uma empresa, e que por causa da Páscoa fez um monte de coelhos, um monte de ovos de Páscoa. Então tem muitos crentes acoelhados culturalmente. Eles são coelhos. Os crentes são coelhos, são coelhos. Você já viu o coelho botar ovo e de chocolate? Os crentes acreditam nisso, né? Né, Pedro? O Pedro está achando esquisito um coelho botar ovo. Não é possível, ela está dizendo, não é possível. Vocês têm que ver o Pedro. Pedro, não é possível, né? De jeito nenhum. Você teve coelho, Pedro? Alguma vez? E o coelho já botou ovo? Coelho de verdade, pastor, tô falando. Teve um coelho de verdade? Tetinha, né? Eu tive um coelho de verdade também. Não eu já tive. ovo, né, Pedro? Nem coelho, muito menos de chocolate. Já pensaram, irmãos? Não dá. Mas aí criaram uma coisa assim, sei lá. Então, seja lá o... Se fosse um ornitorrinco, né? Botar ovo. Unicórnio? Mas também não é chocolate. Não, ornitorrinco. Ornitorrinco? Aquele bicho. Que é meio pato, meio longa, pato. meio... Nossa, coisa de louco isso. Mas ela está Coelho. preocupada com a irmã porque Não, ela... porque essa irmã em Cristo veio falar para ela. Falou assim, olha, você vai celebrar o quê, Heloísa? Você vai celebrar o quê? Você vai celebrar o quê? A Heloísa disse assim, não vou celebrar nada. Mas como? Nós estamos na Páscoa. Era uma pessoa que falou com ela. Nós estamos na Páscoa. Você tem que celebrar. Eu não vou celebrar. Porque Cristo é a nossa Páscoa. Né? Mas não, já estava lá com uma bandejada de coelho, de ovo, né? Para entregar na empresa, não sei o que mais. Então, Se ilude, né? se ilude, é uma ilusão satânica. Mas as pessoas... Tem pessoas que não... Crentes. Crentes. Que não varrem casa dia de sexta-feira santa. Tem tudo isso. Né, irmãos? Não come carne, coisa e tal. Crente mesmo. Né? Então, no meio de toda essa confusão, em João 14, Jesus está dizendo assim, eu rogarei ao Pai. Quando Jesus fala em João 14, no versículo 3, quando eu for, quer dizer, quando ele for, vai acontecer uma quantidade imensa de coisas.
quando ele for. Quando Jesus for para o céu, é porque a Páscoa se cumpriu. Ele morreu e ele ressuscitou. Isso é a festa da Páscoa, né? Profetizada lá em Êxodo 12. Êxodo, né? Êxodo 12. Tem a festa da Páscoa, todo mundo lembra isso. A gente tem, né, aqui. Êxodo capítulo 12 é a festa da Páscoa. Está ali. Quando nós vamos ler no Antigo Testamento sobre a Páscoa, você tem que saber que está sendo falado sobre Jesus. Né? Sobre Jesus. Está aqui. Quem quiser ler sobre a Páscoa, Êxodo 12. Agora, Deuteronômio 16 está falando sobre primícias. A semana passada, domingo, a gente estava falando muito sobre primícias. Nós falamos, está tudo lá gravado. Mas também tem mais uma coisa importante sobre primícias. Né? Deuteronômio 16, olha só. Em hebraico, irmãos, tem algumas palavras para definir essa festa das primícias. Então é bem legal de ver. Bem importante, bem precioso. Nós todos, o povo do Senhor, no meio dessa noite de iniquidades no Brasil. Amanhã vai ser mais iniquidades ainda. Né? Mais iniquidades. A malignidade campeia por todo o Brasil, pelo mundo, claro. Né? Essa noite está em ebulição a iniquidade. Né? Como a gente falou várias vezes aqui nesse começo. Daqui a pouco a gente repete um pouquinho mais. Né? Mas amanhã de novo mais iniquidade. No meio de tudo isso, o Egito está em polvorosa. O nosso Egito está no meio de um ódio fatal, mortal. O povo tentando encontrar um lugar como nação e, enquanto isso, uma quantidade de diabos e demônios tentando manter o povo numa escravidão. É assim que está. Né? No meio de tudo isso, nós somos lembrados pelo Senhor que nós somos primícias. Nós fomos colhidos por Deus. Nós fomos colhidos. Né? E a festa das primícias é a segunda festa importante do santuário de Deus. Profeticamente, como festa, ela anuncia o Espírito Santo. Ela anuncia também Cristo e ela anuncia nós. Né? Então, aqui em Deuteronômio 16, depois da Páscoa, depois que Cristo morre, ressuscita, depois da morte de Jesus, então depois da Páscoa, por isso que a gente não celebra Páscoa e nem primícias. Nós não celebramos nada disso, porque tudo já foi cumprido em Cristo, tudo já foi cumprido no Espírito Santo. Né? A verdade mangemima é uma verdadeira loucura. Mas aqui em Deuteronômio 16, 9, ele diz assim, ó, quantas semanas depois da Páscoa tem que ter a festa das primícias? Olha só, aqui está claro, não está? 7 semanas. 7 vezes 7, 49, próximo dia, Pentecostes. Quer dizer, 50 dias. Né? 7, né, é um número especial na Escritura, no sentido de profético. No sentido profético. Né? Então, irmãos, 7 semanas, diz aqui, no versículo 9. É claro que quem não conhece o 7 ligado a Cristo, ele vai começar a idolatrar o número 7. Né? Como fica idolatrando o número 1000 de milênio. Então é uma quantidade de crentes assim que tem até denominações que idolatram o número 7. Adventista do 7º dia, pronto, idolatraram o número 7, viraram uma jornada maligna e satânica. Né? E tem Batista do 7º dia também.
E tem um monte de coisa assim, né? Gente que o 7º dia é o Shabá não é Cristo, o Shabá é o dia 7º, então não entende nada. É uma verdadeira loucura, né, na cabeça das pessoas. Mas aqui diz assim, 7 semanas contarás quando tal, aí vai ter a festa. E no versículo 10 diz, e celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus. Está vendo? A festa das semanas. Então, tem vários nomes para essa festa. Vamos tentar encontrar esses nomes e pensar um pouquinho neles. Êxodo 23:16. Êxodo 23:16. Porque aqui ele vai começar a falar, e é bem importante nós termos no nosso coração, o conteúdo do 7 profético. O conteúdo do 7 profético. Porque tem a ver com Cristo, irmãos. Tem a ver com o cumprimento profético em Cristo, no Espírito Santo. Né? Tem a ver com a perfeição do tempo de Deus. A perfeição do tempo de Deus. Irmãos, quando a gente vê 70 semanas de Daniel, 70 semanas. É a mesma coisa, é profético. Não é para ficar contando quantas semanas, ou multiplicando por 1000 ou por 100. Aquilo significa a quantidade de tempo perfeita em que Cristo vai operar aquilo que ele tem que fazer. Não tem como calcular isso cronologicamente. Isso é uma profecia sobre Cristo. Né? Então, vamos ver. Êxodo 23... Né, no versículo 20, Êxodo 23, 16. Vamos ver aqui. 23, 16. Guardarás a festa da cega. Está vendo? Dos primeiros frutos. Então, cega. Semanas. Festa da semana, festa da cega, festa dos primeiros frutos. São palavras importantes que vão aparecer, que vai revelar muito desse significado. Né? É uma unidade, 7 é uma unidade perfeita para Deus. É uma unidade perfeita. Ele está querendo que o povo saiba, né, que as coisas acontecem dentro da perfeição da vontade de Deus. Né? Então vai ter uma festa, vamos dizer de uma forma de sombra, profeticamente, Páscoa, que é a libertação. É o momento do sangue na porta, é o momento das ervas amargas, é o momento da pressa, porque vão sair amanhã, né? E depois a caminhada até onde tem que ir, onde o Senhor vai levá-los a ir. Né? Então, temos que fazer a ligação com 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios capítulo 15. Né? Então, irmãos, 1 Coríntios 15 como falamos domingo, é o capítulo inteiro falando sobre a ressurreição do Senhor. Né? Na ressurreição do Senhor, aqui em 1 Coríntios 15, no versículo 23, ele diz assim, Cristo primícias. Né? Cristo é a primícia de Deus. Irmãos, 70 semanas é 70 semanas inteiras. Isso não significa que primeira semana já aconteceu, segunda semana, não é isso. 70 semanas é o completo das semanas.
é o 7 vezes 10. Quer dizer, é a perfeição do tempo em Cristo. Não é que nós passamos 69 semanas, não é assim. Não é dessa forma. Nós temos que entender que é a unidade elevada a 10 em Daniel para informar o dia de Cristo, a operação de Cristo na sua vinda. Daniel recebe uma revelação que Deus de fato vai cumprir a sua palavra na perfeição exata, na unidade exata que tiver que ser, e quando Jesus voltar, é o cumprimento das 70 semanas de Daniel. Isso é uma forma profética de dizer. Não é para a gente ficar contando uma semana, para a segunda semana, ou 69 semanas. Não é assim. É o todo que está sendo informado ali. Não é para a gente pensar de forma grega, helenística. Não é assim. Não é um pensamento grego que fica calculando cronologicamente. Jesus disse, não vos compete saber o cronos. Quer dizer, não é pelo cronos que você vai medir as coisas de Deus. As coisas de Deus são faladas como um todo perfeito. Né? Daniel recebe a informação de que no dia perfeito, as 70 semanas são cumpridas. É uma forma de Deus dizer que a perfeição em Cristo, ela é cumprida. Ela é cumprida. Né? Então, 1 Coríntios 15, 23, apresenta Cristo como primícias. Né? Ele é a primícia. Até no 20 também, né? Sim. Aqui no versículo 20 também fala, né? 20? É, aqui também no versículo Sim. 23, 20 e 23. Sim, exatamente. Ele ressuscitou, sendo ele as primícias dos que dormem. O que significa primícias? É uma palavra grega, aparquê. Aparquê. O que é isso, aparquê? Né? Ela é duas palavras. Né? Duas. Apó mais arquê. Apó mais arquê significa o princípio. Foi traduzido por primícias por isso, mas não traduz tudo. Porque primícias, na verdade, em grego, significa o princípio, que é Cristo, é que foi revelado que nele se começa a colheita de Deus, a primeira colheita. Né? É Cristo que faz acontecer a primeira colheita de Deus. É nele que se tem início. Né? Toda a colheita de Deus, a formação desse corpo dele, a formação do corpo de Cristo começa nele. Isso é primícias. Apó, arquê. Apó é a palavra que começa Apocalipse, né? Que é a revelação, o desvelar. E então está sendo revelado, desvelado, que de fato o princípio da formação da colheita de Deus. Por que colheita? Porque é a festa das primícias, a festa das colheitas. Então, nós temos Páscoa, 50 dias depois, Pentecostes, onde o Espírito Santo forma o corpo com as primícias. Cristo começa a colheita e o Espírito Santo forma o corpo com as colheitas, sendo Cristo a primeira colheita. Ele, Jesus, é o primeiro. É o primeiro. Como diz aqui, né, que leu bem, nós estamos sendo guardados em Cristo, ele ressuscitou primeiro. Né? Ele ressuscitou primeiro. E nós, nele, somos também primícias nele. Mas só que nós estamos sendo guardados, formados o corpo das primícias, porque é interessante e precisamos relembrar isso, que a festa das primícias significava lá no Antigo Testamento, onde a gente estava vendo aqui o começo da festa das primícias, significava que Deus estava dizendo assim, quando vocês colherem as primeiras colheitas, vocês venham consagrar a mim. Né? Então, essa consagração das primeiras colheitas tinha um significado muito grande, muito importante. Significava o quê? Que ali, naquelas primeiras colheitas,
estavam de forma, vamos dizer, estava representada toda a colheita que viria depois. Entende? Se a primeira colheita de trigo foi colhida e foi então ofertada ao Senhor aquela primeira colheita ao ser abençoada por Deus, a bênção estava em todas as outras colheitas igualmente. Todas as outras seriam abençoadas também. Isso o que significa em Cristo? Significa, se Ele ressuscitou e a bênção da ressurreição está nele, todos os outros que estão nele também ressuscitarão. A mesma bênção está garantida para todos, né? E nós somos envolvidos nesse corpo, fechados nesse corpo, pela pessoa do Espírito Santo, que forma o corpo de Cristo nessa colheita. Ele forma o corpo, ele fecha o corpo, ele segura os feixes colhidos nele mesmo, né? Ele segura os feixes nele mesmo. Então a gente tem que lembrar de Atos 2, né? Atos 2. Então Atos 2 cumpre a profecia sobre a festa das primícias, né? A festa das primícias, então, é chamada no Antigo Testamento de festa das semanas, a mesma coisa. É chamada de festa da cega, festa da colheita, no caso, primeira, né? Primeira colheita, né? E quando ela é chamada de festa da cega, da colheita, é com referência ao ato de cortar mesmo. Foram cortados, né? Foram tirados de lá e trazidos para formar um molho, sabe aqueles molhos da colheita? Foi fechado aquilo, foi cortado, não tem mais nada a ver com o terreno mais. Você foi tirado de lá e trazido, agora você faz parte desse molho fechado. Você está ali, né? O nome agora, tem um nome em hebraico aqui que também é traduzido por colheita, mas é um outro nome querendo fazer referência à reunião da colheita, reunido tudo. Tudo, está tudo reunido. Isso é uma festa lá de 50 dias depois de Pentecostes, né? E era um só dia que era feito essa festa. Um só dia, né? Que era feita essa festa. Então, quando a gente vê Atos 2, ele já começa logo dizendo essa expressão: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Atos 2:1. Então, quando a gente tem a Páscoa, não tem mais Páscoa, né? Porque Cristo cumpriu a Páscoa. Ele é a própria Páscoa, né? Ele é a primícia, ele já pega e ressuscita, ele é a primícia, né? Ele que foi o princípio em quem começa essa festa. É nele, Cristo, que começa essa festa e é nele que termina. E é nele que nós somos colhidos. E quem é que nos faz ficar juntos? Quem que nos faz ficar juntos? É o Espírito. É o Espírito Santo que Jesus disse em João 14, né, quando a gente leu agora há pouco: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique com vocês para sempre. Então, o Espírito, ele vai falar as funções todas que o Espírito Santo vai fazer, né? É o Espírito Santo que vai nessa comunhão, nessa reunião que ele faz com que o povo de Deus fique fechado, guardado, né? Guardado, colhido e guardado, irmãos. Colhido e guardado, isso é uma coisa, é maravilhoso, né? Colhido e guardado. A gente vai sendo conduzido até a entrega pelo Espírito Santo. Então, Atos 2. Ao cumprir-se, quer dizer, se cumpriu.
o dia de Pentecostes. Então não celebramos mais, não se celebra mais festa de primícias, festa da cega, né? Festa das colheitas, não tem isso. Festa de Pentecostes é uma palavra grega, para essas todas em hebraico. É uma palavra grega. Quer dizer, 7 semanas depois, como nós lemos lá no Antigo Testamento, 7 semanas depois da Páscoa, tem que ter a festa de Pentecostes. Tem que ter. Então, se Jesus veio, e como veio, e morreu na Páscoa, sendo ele a Páscoa, a própria cumprimento da Páscoa, 50 dias depois, 7 semanas depois, está vendo que 7 é Cristo, está apontando para Cristo, né? Está apontando para o cumprimento daquilo que Cristo falou. 7 depois, 50 dias depois, vem o Espírito, né? Então o Espírito Santo veio e cumpriu a festa de Pentecostes, né? Tem uma última festa, né? Que é a festa descrita em Levítico 23. Levítico 23. Tem uma última festa. São 3 festas que o Senhor falou que o povo teria que comparecer perante ele no ano. É Páscoa, primícias, ou Pentecostes, ou cega, ou colheita, e a última festa, né? Levítico 23, a festa do tabernáculo. 23, 30 e 33, 34. Essa festa aqui, irmãos, no capítulo 23, 34, disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste mês, 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Então, e essa é a última festa, né, que não foi cumprida ainda. Ela continua como um aviso profético, mas o aviso profético desta festa se cumpre no aviso profético de Cristo, quanto à sua vinda, né? Quanto à sua vinda gloriosa, porque esta festa se refere à vinda de Jesus gloriosa, ao dia da sua vinda, né? Quando nós vamos estar reunidos com Ele no céu. Então, essa festa aqui, quando sombra, ela anunciava o que Jesus anuncia em Mateus 26. Né? Lá em Mateus 26, que é a ceia do Senhor. Então, hoje, quando o povo do Senhor vive na terra, o povo de Deus vive na terra, ele vive colhido. Se ele é povo de Deus mesmo, ele está colhido. Ele foi colhido. Como é que é essa colheita? Ele tem que nascer de novo, né? Se não nasceu de novo, se não nasceu de Deus, não foi colhido, né? Mas se ele é nascido de Deus, ele é povo de Deus. Ele foi colhido e foi formado corpo pelo Espírito Santo. E ele deve continuar seguindo na nossa jornada. Nós seguimos sob a direção do Espírito. É o Espírito que vai nos conduzir até Cristo, né? É Ele que vai nos convencer, nos ensinar, nos lembrar, nos dirigir para onde a gente tem que ir, né? Nos fortalecer, nos guardar. É Ele. Então, é preciso conhecer João 14, João 15 e João 16, para que a gente tenha a perfeita compreensão sobre como que nós somos conduzidos até o Senhor, até o dia da última festa, quando então serão colhidas as últimas colheitas. Porque, de fato, essa última festa é a festa da última colheita, tabernáculo. A festa do tabernáculo é quando encerram-se as colheitas. Não tem mais colheita no ano, acabou. Né? Então é uma festa, a terceira festa profética. Então Deus
cuidadosamente lá no Antigo Testamento e depois no cumprimento em Cristo, no Espírito Santo, e hoje como último dia, nós estamos no meio desse mundo tenebroso, né? Como o Egito já, vamos dizer assim, prefigurava essa barbaridade que é esse mundo de ignorância, né? Como o Senhor disse a Moisés, né? Eu que te tirei da terra da ignorância, eu que te livrei daquela terra da iniquidade. Então nós fomos tirados, né? Nós estamos vendo tudo isso, né? Então hoje coloquei aqueles documentos lá para os irmãos, mostrando exatamente aquilo que Apocalipse 13 fala. É uma barbaridade de Satanás. A gente tem operações malignas na área da política, na área da espiritualidade, uma quantidade absurda de movimentos, né? Mas, ao mesmo tempo, nós também somos lembrados de que somos o povo colhido e que segue até o Senhor pelo Espírito Santo, que já veio, né? E aí é evidente que Mateus 26, quando Jesus chama atenção aqui, que nós devemos guardar no coração, estavam com Cristo ali, irmãos. E nós também estamos no Senhor. Estando eles com Cristo, Jesus disse a eles assim: olha, eu quero que vocês saibam, então, da bênção. A bênção do pão partido é Ele repartido em nós. É Ele, de fato, em nossas vidas. Se nós somos dele, né? Então nós, de fato, temos Ele na nossa vida. Ele está partido por aqueles que são dele, né? Então nós vamos celebrar como corpo de Cristo Ele. Como é que a gente celebra Cristo? Sendo o que somos. Sendo o que somos. Não é nós criarmos um ritual chamado Santa Ceia. Não é isso. Nós é que somos o povo que ceou Jesus. Nós é que somos a celebração daquele que celebramos. Ele já está dentro de nós. É claro que nós temos a alegria e a festividade e o pão que nós partimos como um pão memorial. Mas se nós perdermos de vista que nós é que somos os receptores do pão da vida e transferirmos isso para um ritual chamado Santa Ceia, nós estamos seguindo Satanás, né? Isso fez o catolicismo. Tanto é que o catolicismo ele pega aquela hóstia, levanta aquela hóstia e diz para o povo: este aqui é o corpo de Cristo, pessoal. E o pessoal diz amém. Aí ele pega aquele pão, e aquela hóstia, e vai para cada cidadão e diz assim: isso daqui é o corpo de Cristo, cidadão. Ele diz amém. Não mastigue. Não mastigue, senão sai sangue. Ele diz amém. Né, irmãos? Então, e os crentes a mesma coisa. Os crentes chamam de Santa Ceia. Os católicos chamam de Eucaristia. É a mesma coisa. A Eucaristia no meio católico tem o significado de Santa Ceia no meio evangélico. Porque a palavra Santa Ceia já impôs sobre a ceia um estigma de adoração, de divindade. O divino é você, que comeu Cristo. Nós é que somos santos. Sede santos, porque eu sou santo, disse Jesus. O pão verdadeiramente é pão, simbolicamente, alegremente repartido entre nós, como algo festivo, que nós lembramos de fato e adoramos o Senhor, que nós em reunião somos a celebração. Nós em reunião que somos a celebração. Né? Então por isso que há uma alegria no coração dos irmãos quando estão em união. Né? Bem que o Senhor fala no Salmo, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque essa é a bênção. A bênção é essa. Não é que bom e quão suave é que os irmãos comam pão. Não é isso. Claro que o pão tem um significado, o vinho tem um significado, tudo isso. Mas é muito rápido o deslize da mente para alguma alternativa. E nós não podemos perder de vista que nós somos o corpo único de Cristo. Nós somos.
E Jesus fez um corpo só. E quando ocorrer o dia de colher essas primícias para levar para o céu, não importa onde que cada um esteja, nós vamos subir, e vamos subir, e vamos nos encontrar com Cristo. Né? Então, nós celebramos isso. Agora, para muita gente, essa verdade autoriza ele a viver separado uns dos outros em igrejas. Ele fica acomodado nisso, ele não tem problema de ver isso. Para ele está ótimo. É a mesma coisa que nós falamos hoje, vendo aqueles documentos todos, como que alguém pode ser petista? Como que alguém pode ser lulista? Quando você olhar para o Karl Marx, você deveria perguntar, isso é política? Teria que perguntar. Quando você olhar para Darwin, gente, Darwin, se nós formos olhar, por exemplo, o Pedro, do ponto de vista do Darwin, eu tenho que dizer que o Pedro tem uns 50 milhões de anos. Se eu for usar o cálculo darwinista olhando para o Pedro, eu vou falar assim, Pedro, quantos anos tu tem? Jamais o Darwin ia dizer que ele tinha 5 anos, jamais. Porque olha a complexidade que é um ser humano. Para evoluir até isso aí, precisa de uns 50 milhões de anos. Né? Não é possível. O Darwin, ele calcularia assim. Né? Com certeza. Né? Então, se você olhar para o Darwin, você tem que perguntar, isso é ciência? Se você olhar para um homem como Freud, que ele diz que você é só um impulso, você não tem alma, você não tem espírito, você tem um impulso neurônico. Né? Então, o behaviorismo é isso. É adestramento de atos conforme a base de troca. É isso que ele trabalha. Isso que ele trabalhou e é isso que a psicologia trabalha hoje. Né? Então, você tem que perguntar, isso é ciência de estudo do ser humano? Quando você olha essa multidão dentro dos ambientes de igreja, você tem que perguntar, isso é o que Cristo ensinou? Será que é isso? Nada é. Mas nossos irmãos estão dentro disso. Isso pode impedi-los de subir? Não. Isso pode tirá-los de ser messes, né? Colhidas, primícias colhidas? Não. O que pode impedir eles, então? Em quê? Em eles não serem aqueles restantes de Apocalipse 12, 17. Isso sim. Eles não serão os restantes de Apocalipse 12, 17, que guardam os mandamentos do Senhor e mantêm o testemunho de Jesus. Eles não serão. Né? Eles serão aqueles que não ouvem mais o Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz aos chamados. Não ouvem mais. Né? Eles serão aqueles que estão casados com a grande Babilônia. Apocalipse 18, 4. Quando o Senhor diz, sai disso, meu povo sai disso. não vão sair. Né? Mas o Senhor diz, não tem a ver com a salvação, é mais um testemunho. Tem a ver com o testemunho. Né? E com esse essa... é meu povo, ainda é povo, mas está misturado. Está misturado, está casado, não quer sair. Né? Claro, isso é ruim para aqueles que estão vivendo assim. Né? No dia do Senhor vai subir, por causa do poder de Cristo. Mas Deus tem um propósito para esse corpo continuar aqui na Terra até o dia de Cristo. Existe um propósito na direção do Espírito. Então, cada cristão, cada um de nós, no meio, Jesus disse em João 14, não se turbe o vosso coração. E até ele disse também lá em João 14, no mundo vocês vão ter aflições terríveis. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Tenham o ânimo, quer dizer, a ânima de Deus em vocês, olhem para mim. Guardem o coração de vocês olhando para mim. Porque, irmãos, quando eles estavam celebrando lá, na saída do Egito, na noite, o Egito estava com um ódio mortal deles. Eles estavam abatidos por causa daquela praga dos primogênitos. Estavam abatidos. Mas esse abatimento não significava arrependimento. O mundo, ele às vezes fica abatido por causa de certas coisas, mas não significa arrependimento. As pessoas estão aí abatidas por causa de uma quantidade de coisas dentro desse Egito. Né? Mas o povo de Deus,
Mas quando fosse possível, eles sairiam com todo ódio atrás do povo de Deus. É isso que fala Apocalipse 17. Jesus fala isso. Há de chegar um dia que o próprio mundo vai partir com ódio para cima dos cristãos e vai devorar as carnes deles. Mas aqueles que são envolvidos nesse casamento com a grande Babilônia, né? Quanto aos restantes, eles vão ser mortos de qualquer jeito, vão ser atacados, vão ser apedrejados, vão ser perseguidos por todo mundo, né? Mas vamos seguir, né? Então, essa caminhada, essa jornada, ela segue pelo Espírito, na direção do Espírito. Então, enquanto eles estavam lá na noite, celebrando a Páscoa, celebrando o sangue de Cristo na porta da casa deles, estava acontecendo uma quantidade terrível de situações bizarras dentro do Egito, até a morte de primogênitos estava acontecendo. Uma lamúria, uma tristeza, uma dor, coisas terríveis estavam acontecendo dentro do Egito. Mas o povo do Senhor estava junto, naquele cerimonial, naquela celebração, sabendo que coisas maiores do que eles jamais imaginavam, estavam para acontecer. Eles não podiam imaginar que no outro dia de manhã o próprio Egito ia não querer mais vê-los de nenhum jeito na frente, né? E que mais um pouco para frente, quando o Egito quisesse matá-los, eles iriam passar a pé enxuto por meio do mar, que é a nossa jornada até na hora de chegar no céu, né? Que o Senhor há de nos guardar em toda a jornada, né? Irmãos, os 70 semanas de Daniel, 70 semanas de Daniel significa que em todas as jornadas, desde o início, quando o Senhor chamou o seu povo, até a última colheita, o Senhor nos guardou em tudo. Ele nos guardou, Ele provê para nós, Ele é a provisão. 70 semanas é isso, é Cristo guardando o seu povo em toda a extensão do seu kairós, no meio do tempo, que não define nada, o tempo não define nada. É o kairós de Cristo que define a sua guarda, a sua redenção, a sua colheita, a formação desse corpo. E assim a gente está celebrando. Então eu quero muito compartilhar isso com os irmãos nesses dias, porque os dias são maus. A quantidade de filosofia, a quantidade de ciência, a quantidade de política, a quantidade de espiritualidade, religião. Irmãos, em Santa Catarina foi aprovado pelo sistema, o Ministério da Saúde aprovou a entrada para fazer terapia no SUS. Você agora vai poder entrar lá no SUS e fazer terapia de florais. Você acredita nisso, irmãos? Dá para acreditar numa coisa dessa? Foi aprovado, o Ministério da Saúde aprovou em Santa Catarina a imposição de mãos, reiki. Você vai lá consultar com seu médico, ele vai fazer você deitar, ele vai fazer assim, ó. Pôr a mão. Achei que isso era tipo uma massagem, então, tipo assim. É pôr a mão sobre totalmente satânico. Então, né? Esotérico satânico, né? Cromoterapia, vão pôr você diante do azul, do verde. Já pensou você ir consultar? Agora você vai ter que ter uma luz verde na tua casa. Aí você vai lá e compra uma luz verde. Receita médica, lâmpada amarela. Aí espanta mosquito, pelo menos. Né, irmãos? Irmãos, constelação familiar. Até outro dia eu estava ajudando irmãos que me perguntavam sobre esse esoterismo satânico chamado constelação familiar que os crentes estão monopolizando. Que é um grupo de gente que eles reúnem, famílias, ali, para tratar daqueles negócios de regressão e de maldição hereditária. Certas maldições só podem sair se você liberar pelo passado e tudo.
É uma coisa freudiana, satânica. A Bíblia não diz, se a gente aceitou Jesus, as coisas velhas já passaram, né? É. Tudo se torna novo, né? É. Pra gente, né? Não existe esse negócio. O velho homem morre, né? Sim. Agora vamos buscar uma coisa. Eu tenho uma irmã que fala sobre isso. Só que cada um tem que pagar R$1.000 na constelação. Viu, irmãos? Essa coisa assim, Mirlim. de coisas antigas, que é maldição que tinha antigamente. Irmãos, tem apiterapia também. É coisa, a abelha vai lá e pica você. Assim é. Apiterapia. Assim eu já estou salva. Está salva, já foi picada. Foi picada com Produtos mais produzidos pela geleia real, própolis, pólen, mel e outros. Aromaterapia, irmãos. Olha, você vai sentir cheirinhos. Sabe aqueles caras que vendem, como é que é o nome? Incensos. Quem diria, irmãos, o SUS vai receitar incenso, irmãos. Isso é macumba? Macumba. Irmãos, olha só. Cadê? Está aqui. Os pacientes do Sistema Único de Saúde serão beneficiados com 10 novas práticas integrativas e complementares. Conhecimentos tradicionais, o que mais? Você poderá ser beneficiado. É uma loucura total, irmão. Vai encher. Então a gente tem essas coisas aparecendo para tudo que é lado. A história da sementinha também. Colar a sementinha. Colar a semente em você mesmo, vai nascendo uma árvore. É um negócio meio estranho, irmão. Cultura também, nunca entendi muito bem. Irmãos, a quantidade de aberrações é muito grande. É muito grande. Então nós precisamos estar firmes no Senhor. Apressadamente, mas celebrando amorosamente em Cristo. Celebrando o Senhor. Somos a celebração. Não perca nunca isso no teu coração. Né? Depois a gente continua. Vamos celebrar o Senhor, né, irmão Jair? Vamos ver essas revelações do Senhor na sua palavra. A gente vai procurando cada dia aprofundar um pouquinho mais, porque são preciosas as grandezas do Senhor em cada um dos termos. Né? Aí a gente vai podendo cada dia nos aprofundar nisso. Festa dos Tabernáculos, irmãos, coisa lindíssima. Festa de Sukkah em hebraico. Tem um lugar lá no Antigo Testamento chamava Sukkot. Né? Sukkot é derivado de Sukkah, porque eram cidades refúgios, lugares refúgios. Porque festa de Sukkah significa que aquele que é o Senhor guarda o seu povo. Né? Isso é profético já, aí é profético em relação a Cristo, ao Espírito, né? Que guarda nesse último dia que vai ser cumprido, tudo está sob a sua guarda. Maravilha, né, irmãos? Sukkot, ou Sukkah, festa de Sukkah, estamos sob a guarda do Senhor. Deus está guardando a gente. Ele está revelando isso, né? Quem é que nos envolveu nele, nos batizou nele? É o Espírito, né? É o Espírito. Criançada que está aqui presente em Cristo, todo mundo, estão aí também os irmãos, em todos os lugares. Vamos celebrar juntos esse que nos guarda, esse que é o cumprimento de todas as festas, que é Cristo. Né? O Senhor falou assim: olha, eu quero que vocês saibam que vocês são alimentados por mim. Então ele pegou o pão, né? E quis muito que eles soubessem que o pão de Deus nós comemos. E se assim foi, se você tem Jesus no teu coração, nós vamos nos alegrar agora, alegremente celebrar. Né? Como o Senhor ensinou, vamos comer o pão. Ó Senhor, nós compreendemos cada dia um pouco mais
É verdade que, igual uma criança que vai crescendo, e cada dia ele conhece um pouco mais do seu pai, da sua mãe, dos irmãos, e de uma forma natural e preciosa, no amor vivido dentro de casa, vai então crescendo nesse amor, nessa relação. E assim, Senhor, nós podemos dizer também de Ti, que o Senhor, com aquela paciência, com aquele carinho, com aquele cuidado, Tu vais nos ensinando. E hoje nós estamos aqui, recebendo da Tua palavra, da porção tão amorosa dada a nós. Nós podemos dizer sim, nós somos a celebração ao Senhor. Nos reunimos e nossa reunião é a celebração ao Senhor. E porque há do Teu amor em nós. E nós pegamos esse pão e assim nós nos alegramos nessa festividade de agora. Comemos esse pão afirmando de todo o coração que o pão vivo do céu nós comemos, que é Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, porque nós fizemos mais uma vez esse encontro, estamos fazendo este encontro com os irmãos aqui e em tantos lugares. Nós estamos fazendo isso tudo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus pegou também o cálice e o fruto da videira e ele disse assim: o meu sangue ele vai ser derramado por vocês e é por causa do meu sangue derramado que vocês vão ser perdoados, vocês vão ter vida. Isso é algo assim precioso demais, mas dá para entender alguma coisa? Um pouquinho. Não sei tanta coisa sobre isso, mas nós podemos dizer que nós recebemos Jesus na nossa vida, né? E Ele está no nosso coração e Ele perdoou nossos pecados e nos colheu para Ele. Ele fez uma colheita em nós, né? E nós celebramos Jesus Cristo, né? O que Ele fez por nós. E ao mesmo tempo, Ele disse: eu quero que vocês também celebrem o dia que vocês vão chegar no céu. E vai chegar esse dia, quando Ele vem nos buscar e levar para o céu. Isso também é festejado agora, né? Então, como o Senhor ensinou, vamos fazer. Senhor querido, nós juntos, teu povo, aqui na casa do irmão Jason, irmã Patrícia, a Esther, o Pedro, a Rebeca, a irmã Sinésia, a Nancy, o Darlan, a Daphne, eu, todos nós, os irmãos que estão assim nessa solidariedade da graça, essa preciosa manifestação da tua unção em Cristo, nós celebramos o Senhor agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, vamos ficar firmes e o Pedro já vai passar aqui para pegar os copos. Obrigado, meu amigão. Muitas graças. Muitas graças. Amém, né? Amém, muitas graças. Obrigado de nada. Obrigado de nada. Muito bem. Amém. Lá vai o Pedro. Está aprendendo espanhol, né? Aprendendo espanhol, maravilha. Tá certo. Fazendo um tchau, irmão Jason, a irmã Rebeca, a irmã Esther, a irmã Patrícia. Olha o Pedro fazendo um tchau também. Como sempre, congelado. A irmã Sinésia, a irmã Nancy, o irmão Darlan e a irmã Daphne. Todos nós queremos dar graças por termos estado juntos mais um pouquinho. Deus abençoe todos aí. Gabriel, Luciene, minha prima lá de Minas. Todo mundo aí. Irmã Sheila, querida irmã do Rio. Irmã Idamara de Campinas. Irmã Lúcia de Mairiporã. Acho que acertei. Minha mãe. Oi, mãe. Mãe, não vou amanhã, mãe. Olha, eu vou... por causa desse repouso aí que aconteceu comigo, então eu vou dar uma repousada. Mas tá tudo bem, é só mais um período aí. Semana que vem, se Deus quiser, eu vou. Não se preocupe que tá tudo bem, mãe. Agora já está preocupada, já foi.
Irmão Cláudio, Pombal, Deus te abençoe. Irmã Gemima, todos aí. Senhor, irmã Miriam também, irmã Miriam, Deus abençoe. Aí todo mundo. Ana, todos que estávamos juntos. O Senhor nos guarde, né, irmãos? Irmã Roselei. Vamos ficando firmes. Deus abençoe, se Deus permita a gente estar juntos logo no próxima vez. Tchau, queridos.